E aí, fião? Escutando um som das antigas, Chico Buarque de Holanda, Deus lhe pague, arranjo do maestro Rogério do Prá. A música é pesada, hein? Vou me deixar respirar, vou me deixar existir, Deus lhe pague. Filhão, é o seguinte, esse assunto que eu vou tocar aqui agora pode cair aí em algumas playlists, tanto para professor da guerrilha pedagógica, quanto para atualidades no vestibular, quanto no vestibular em si, dicas de vestibular, que saiu na revista Veja, né? Não era mimimi essa reportagem da revista Veja, que na realidade refere-se a uma síndrome grave, inclusive para os profissionais de educação, chamado síndrome de burnout. Burn, o verbo to burn, significa queimar. Então, na realidade a queima, né? Como se fala, você está desgastado, desanimado. Então aqui eles começam a reportagem dizendo que no início dos anos 1970, um psicanalista americano, Herbert Freudenberg, ele vai notar que ele e seus amigos realmente estão muito cansados, muito desanimados, aquela modorra desgraçada que não sai, aquele desânimo total. E aí ele diz o seguinte, ele chama essa síndrome, que esse estado de exaustão chamado de burnout, né, provocado pelo trabalho. É uma síndrome, um estado de exaustão permanente provocado pelo trabalho. Se você é professor, você sabe como é que é. Na realidade, as pessoas, as atividades que estão mais ligadas à síndrome de burnout são as atividades ligadas à educação e à saúde. Seja a área médica, quem trabalha principalmente nos atendimentos aí de SAMU, de emergência do hospital, resgate. Antigamente os bombeiros tinham muito isso também, que trabalhavam no resgate, e o professor, pela modorra que nós temos, que não é fácil. E aí vai o seguinte, o que ele diz: os esgotados têm dores de cabeça, problemas de estômago, dificuldade para dormir e falta de ar. Então isso aí, hoje, você vê que tem muita gente passando por isso. Não é depressão, mas tem que ser tratado. E a OMS aqui diz que desde dia 1º de janeiro de 2022, a OMS classificou a burnout como uma doença ocupacional, um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Aparece agora na classificação internacional de doenças, daquele famoso CID que o médico coloca, não é, muitas vezes para os atestados de trabalho aqui. E aqui diz o seguinte: tamanho de um problema. Existem gráficos aqui são gráficos, praticamente gráficos setoriais. Se você tiver aí, se aumenta, se não, não. Então eu vou ver se eu consigo colocar aqui de uma forma que você veja. 75% dos trabalhadores já disseram ter tido em passado recente alguma experiência de exaustão no trabalho. Nós temos um vídeo, fião, onde eu estou falando dessa questão do trabalho remoto, que levou muita gente ao aumento da síndrome de burnout, tá? Por quê? Porque a pressão muito grande por resultados cada vez maiores. É como se você fosse uma máquina. Se você não produzir, você é um fracasso social. Isso é grave, muito grave. 67% acreditam que a pandemia piorou a situação em home office ou no trabalho híbrido, como nós falamos. 52% dizem estar exaustos agora, um crescimento de 9% em relação ao período anterior à Covid-19. Então, os lockdowns, ao ficar em casa, realmente fez com que você ficasse sem poder sair, lógico, para evitar a propagação, né, do vírus do Covid-19. E isso acaba também tendo preço numa doença aí que traz problemas psicossomáticos. E é um problema majoritariamente feminino. 42% das mulheres, que vocês sabem que as mulheres têm uma dupla jornada de trabalho. Então existia um termo que nós usávamos antigamente chamado superexploração do trabalho feminino. Então, além da jornada diária do trabalho, ela tinha também em casa. Poucos homens dividiam seus afazeres, os afazeres domésticos, com as mulheres, e isso trazia logicamente uma pressão maior, né, ao público feminino.
62% das brasileiras dizem que a saúde mental piorou durante o isolamento social, ante 43% dos homens. Lógico, a mulher teve a sobrecarga, né, se ficou no home office, a sobrecarga do trabalho, mais a administração da casa, e 40% apresentaram indícios de depressão atrelados ao excesso de atividades domésticas e profissionais. O homem não é uma máquina, filhão, não é? E às vezes eu vejo o pessoal comparando o corpo humano com uma máquina. O homem não é uma máquina, ele é um ser senciente. E em assim sendo, ele tem os seus picos de maior produtividade e menor produtividade. Tem que se lembrar disso, porque se você comparar, achar que só a TI, né, o pessoal, TI, a solução no mundo é TI. Eu lamento informar que nós temos várias atividades, né, atividades que são atividades manuais e outras atividades laborais, que se não forem feitas a sociedade não anda, tá? Sai do mundo de Nárnia que você se meteu aí na sua bolha. E aí é o seguinte, aqui diz como identificar o burnout. Essa foto aqui, vocês estão vendo, é uma ginástica chamada ginástica laboral. Laboral vem de labor, trabalho. Então hoje que você usa aquela coisa toda de alongamento, isso já é antigo, o pessoal sabe, não dá para você ficar muito tempo numa posição, até porque dentro, se você é engenheiro, você sabe que daquela ciência chamada ergonomia, né, hoje você produz a produção de engenharia tem que visar um conforto do ser humano, e nós temos que evitar o famoso LER, que é a lesão por esforço repetitivo, e que nós temos muitas pessoas que sofrem disso justamente por condições de trabalho que não são adequadas. Então essa ginástica laboral sempre já existia desde o começo do século, não é coisa dessa modinha hoje que vocês acham, não. E aí diz o seguinte, como identificar essa foto aqui, além do básico, mostra o quê? Que antigamente criava-se, principalmente no Vale do Silício, alguns ambientes que se achava que saía daquele rame miserável, e o indivíduo ia descansar. Não é só isso, você tem que conversar, tem que levar o papo, né? A famosa cervejinha da sexta que o pessoal fazia, o joguinho de futebol entre amigos, né? Deixar um pouco o celular de lado. Essas coisas parece que não. Tem gente que consegue hoje já, ao dormir, ele dá aquela parada do celular, só ativará esse celular no próximo dia. Quando eu vejo políticos dizendo que às 3 da manhã eles chamam os indivíduos para reuniões, isso é cruel. O ser humano não é uma máquina, filhão. Pela música, vai me chamar 3 da manhã, fio, eu vou cair para dentro, filho. Se liga, ou se orienta, seu Loki. Então é o seguinte, fiel, veja bem, como identificar, então, cuidado com isso, em excesso de trabalho. Até porque você só é interessante para a sua empresa enquanto o senhor produz. Quando o senhor não produzir, o que você faz geralmente com uma máquina que se desgasta? Põe para o ferro velho. O ser humano geralmente é colocado em alguns lugares para se esquecer. Põe o velho. Inclusive, depois vamos comentar essa questão do idoso, desrespeito, mísero desrespeito com o idoso hoje. Então, como identificar o burnout? Então, resultante do estresse crônico que não foi devidamente tratado, o burnout é uma síndrome ocupacional, ou seja, está sempre relacionado ao trabalho. Então, o burnout é relacionado ao trabalho. E aí diz o seguinte, exaustão. Diferente do cansaço, não passa nem mesmo depois de sucessivos períodos de descanso. Então, o indivíduo pode ir para a praia, ele está exausto. Pode ver aí o grande número de professores que estão retornando à sala de aula exaustos no primeiro dia, e o pessoal cobrando. Eu vou lembrar Siddhartha Gautama, o Buda, quando estava às margens de um rio, e ali teve a sua iluminação quando um professor de música disse para o discípulo, quando eles estavam dentro de uma barquinha: se apertar a corda demais do instrumento, ele não toca. Se deixar frouxa demais, ele não toca. Então tem o time, mano. Tem que ter a manha. Tem que ter a manha. Ceticismo. Ceticismo é dúvida. É uma reação recorrente à falta de perspectiva no ambiente profissional, como se nada pudesse dar certo. Então você duvida de tudo. Que se dane, né? O pessoal não ponha mais fé. E aí vem, não venha dizer que é coach motivacional, vai te motivar, bicho. Se orienta, filhão. Isso é estrutural. Isso aí você procure um bom psicólogo,
um bom médico ligado a essa área para poder realmente se tratar. E é o seguinte, ineficácia, a pessoa fica ali ao trabalho e não produz como de costume, claro, está exausto. Então, fião, você que vai ser professor, aqui mais para a guerrilha pedagógica, se prepare, porque o senhor um dia terá síndrome de burnout, como esse velho professor, já faz alguns anos que está, mas é o seguinte, né, fião, sabe como é que é, né? Aquele crocodilo vai de lado, dando tai-sabaque, dando as esquivas, vai tocando e mandando ver quando discorda. E vai tocando. Minha barba está com 60 anos, né, velha geração. Então, você vai ter uma síndrome de burnout. Você que vai fazer vestibular ainda, você que vai para os vestibulares, preste atenção que isso pode ser até tema de redação. E aí nós vamos escutando Chico Buarque de Holanda, Pelo Prazer de Chorar e pelo Estamos Aí, como diria Chico, pela piada no bar e pelo futebol para aplaudir, um crime para comentar e um samba para distrair. Deus lhe pague, fião. É nós que heróis, tamo juntos, já Elvis.